Graça e paz que seja derramada para todos sem medida. Amém? Quero falar hoje sobre a nossa conversão. Como que é a nossa conversão? Por que que nós temos que confessar a Jesus? Muitas igrejas hoje não dão muita atenção para esse ponto que é muito importante. Tem igrejas que a pessoa nasce na igreja, a pessoa nunca aceitou a Jesus, mesmo estando na igreja, mesmo a pessoa falando, eu aceito, né? Mas ela nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador. Então essa pessoa, segundo a Bíblia, ela precisa aceitar Jesus, ela precisa confessar ao Senhor Jesus para que seja válida a sua salvação. E como que é que nós podemos validar essa salvação, né? Que salvação é essa? Lá em João 3,16 diz assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho único, seu Filho unigênito, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E tem um outro versículo que fala assim, se com sua boca confessares. Tem que haver, né? Nós temos que ter essa confissão. Essa confissão ela vai ficar registrada no livro do firmamento. Tudo que a gente fala, a Bíblia fala de vários livros. Tem o livro da vida, onde estão os nomes das pessoas salvas. Tem o livro do firmamento. Tudo que você fala fica gravado no firmamento, como se fosse um livro. Tem o livro das lágrimas, que nós vemos lá no livro de Salmos, né? Quando fala assim que Deus colhe as nossas lágrimas e coloca em seu odre. Então, o que nós entendemos com isso? É maravilhoso. As nossas lágrimas, quando ela é colocada no livro, com certeza ela se transforma em palavras, né? Então é como se Deus pegasse nossas lágrimas e colocasse no livro e surgisse ali aquelas palavras. É como se fosse assim. É como está escrito lá em Salmos, né? Que Deus, o anjo do Senhor, colhe as nossas lágrimas para colocar em seu odre. E ele leva para o livro das lágrimas. Então tem vários livros. Um dos livros é o livro que você vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Esse livro você tem que falar. Então por isso é preciso confessar a Jesus. Então muitas das vezes as pessoas estão na igreja ou não estão na igreja. As pessoas até se batizam sem nunca ter confessado a Jesus. Então a salvação ela precisa desta confissão de fé. Por isso que nós precisamos aceitar a Jesus. Então, se você não aceitou Jesus ainda, vamos fazer agora, tá bom? Mas depois você precisa também ir a uma igreja para oficializar perante todos ali, né? Quando o pastor chamar à frente, você vai, tá bom? Deixa eu explicar então como que é. Você coloca a mão esquerda no coração, porque o coração é uma parte divina em nós. Quando Deus soprou em nossas narinas o fôlego de vida, Ele formou toda a estrutura do coração e do sangue. Porque quando Deus fez o boneco de barro, né, não tinha isso. Então quando Deus soprou o fôlego de vida, por isso que o sangue é a vida da pessoa. Sangue é a vida. Então quando Deus soprou nas narinas da pessoa, formou o sangue. Então isso, quando nós temos um sentimento, né, por Deus de fé, ou quando nós sentimos algo, é aqui que nós sentimos, é no coração, né? Então essa é a ligação que nós temos com o nosso Criador, é o nosso coração, não a nossa mente. Sabia disso? É o nosso coração. Então por isso você coloca a sua mão no coração e a outra mão para o reino. E vamos orar assim. Pai querido, pode repetir as orações, tá? Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu peço agora que tu escrevas o meu nome no livro da vida, porque eu estou aceitando a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Amém?
A partir desse momento, com essa confissão, o seu nome foi escrito no livro da vida. Agora sim, depois dessa confissão, agora sim o seu nome está escrito no livro da vida. Então temos que ter muito cuidado. Muitas pessoas fazem a comunhão e tudo, mas nunca aceitaram a Jesus. Então aceita Jesus agora. Se você nunca fez isso, é só falar essas palavras. Coloque a sua mão no coração, a mão para o reino de Deus, a outra mão para o reino e ore assim. Eu te aceito como meu único, suficiente Salvador. Eu aceito o seu sacrifício na cruz, que tu morreste por mim, como está lá escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então foi por isso que Jesus veio, para nos salvar. E nós temos que ter essa confissão, porque isso faz parte do nosso livre-arbítrio, de escolha, de escolhermos. Então os anjos estão de prova. Quando você confessa algo, quando você fala algo, existem milhares de anjos que estão te olhando como testemunha disso daqui, que você acabou de fazer, como testemunha de que você aceitou a Jesus. Mas é bom também ir numa igreja, né, evangélica, erguer as suas mãos para os céus e aceitá-lo ali também. É bom aceitar Jesus, viu? Numa igreja. Por quê? Porque ali tem também as pessoas que estão ali, que serão testemunhas, né? Mas esse fato que você fez aqui, já pela internet mesmo, já é válido, viu? Já é válido. Mas vai numa igreja também, tá bom? O que é essa nova criatura que Deus fala que vai fazer, né? Quando a gente aceita Jesus, nós somos feitos novas criaturas. Como que funciona isso? O que é ser nova criatura? Eu vou dar um exemplo bem prático para você entender direitinho o que é uma nova criatura, tá bom? Imagina que você tenha um Fusca, por exemplo. Imagina que você tenha um mecânico favorito, um mecânico preferido, e esse mecânico só sabe mexer no Fusca, tá bom? Imagina isso. Então você pega o seu Fusquinha, né, a Brasília, o Fusca, esses carros antigos, né? Um desses carros tem que ser antigo, tá? Porque senão não vai caber no nosso exemplo aqui que eu estou citando, tá bom? Vamos pegar o Fusca mesmo de exemplo. Então tá, você levou o seu carro lá no mecânico. O mecânico ele é especialista, mas ele é especialista em Fusca. Ele só sabe mexer em Fusca, Brasília, Corcel, esses carros mais antigos, né? Por quê? Porque os carros novos é uma nova engenharia. Então, se você comprar, por exemplo, um carro elétrico, levar lá no mecânico e falar, tá com esse problema aqui, assim, 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 o que o mecânico vai falar? Não mexo, porque isso aí é uma nova engenharia. É assim, nova criatura. Quando nós estávamos no mundo, nós éramos o velho homem. Como nós éramos o velho homem, o diabo sabia mexer para nos fazer pecar, para nos levar para o mau caminho. Ele sabia lidar com isso. A partir do momento quando você aceita Jesus, então agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. O que significa isso? Deus ele pega você e faz de novo, e faz uma nova criatura. É como se ele pegasse o Fusca, né, que é o velho homem, e transformasse num carro zero elétrico ainda por cima, né? É mais ou menos isso. Então, o que acontece? O mecânico, o diabo, né, ou vamos dizer assim, o diabo ele não vai saber mais mexer para fazer você pecar. Por isso que agora você é uma nova criatura. Você agora tem dono. Você agora pertence ao Senhor Jesus, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores e ao Papai, né, que está nos céus. E quem é Jesus, né? Como tem aqui outros estudos que eu já coloquei, né? Jesus, ele é o verbo de Deus. É como se fosse a voz, a fala de Deus. Então, e ele nos ensinou o quê? A adorarmos ao Pai. Então, nós devemos adorar ao Pai, o nosso único Deus e Senhor e Salvador. Amém? Nenhuma salvação vem aos homens que não seja enviada por Deus. Então, a salvação vem do Senhor.
Quem não aceita Jesus está negando a salvação que o próprio Deus nos deu, nos enviou. Porque Deus é a nossa salvação. Quando eu falo Deus, eu estou falando do Papai, do Deus Pai, tá? Então, o Deus Pai é a nossa salvação. Compartilhe esse vídeo. Pode ser que algumas pessoas não saibam que precisa aceitar Jesus. Você pode estar salvando uma alma do inferno. Então, você compartilhe esse vídeo para que essas pessoas aprendam que devemos sim aceitar a Jesus, porque devemos confessá-lo como nosso Senhor e Salvador para podermos ter morada no céu. Porque se não confessarmos, porque a Bíblia diz assim, né? Se creres e com tua boca confessares, não é assim que a Bíblia ensina? Então tem que haver essa confissão. Por quê? Porque fica registrado no livro, são vários livros. E um desses livros é o livro da vida. O seu nome precisa estar escrito no livro da vida. E o que é o livro da vida? O livro da vida é o livro do Cordeiro de Deus, que está lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse você vai ver que o Cordeiro de Deus é o Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque ele foi enviado aqui na terra para morrer como se fosse um cordeiro. Dessa forma ele aboliu todo o sacrifício de animais. E agora o sacrifício dele é o único que fica pela eternidade. E segundo o livro de Hebreus, ele é apto a ser o sumo sacerdote perante o Pai por toda a eternidade. Então o que o sumo sacerdote faz? Ele pega, lava-nos no sangue e nos perdoa do pecado. Só que o Senhor Jesus, ele lava no próprio sangue dele. Então, essa é a diferença. Quem não tem o Senhor Jesus, não tem o sumo sacerdote. E quando o sacerdócio é trocado, porque antes era a lei de Moisés e o sacerdócio de Arão, né? Quando trocou isso daí, houve uma necessidade da alteração da lei. E qual lei foi alterada? A única lei que foi alterada é a lei do sacrifício. Porque agora o único sacrifício válido perante Deus Pai, o Criador, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Então você precisa confessar com a sua boca, aceitando a Jesus, para que seu nome seja escrito no livro da vida. Você fique com a sua confissão gravada no livro do firmamento e todos os anjos como testemunha. É como se fosse um tribunal celestial, viu? É assim, meus amados. Então, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Você vai estar ajudando essa pessoa a entender que ela precisa confessar ao Senhor Jesus para ser salva. Se essa pessoa não confessa Jesus como Senhor e Salvador, não tem como a pessoa ser salva, porque é só mediante a confissão pelo seu livre-arbítrio. Amém? Deus abençoe então a você. Obrigado por você ter ficado até o final desse estudo. E que Deus te guarde. Vamos orar para terminar? Deus é um, né? Deus é um. O Espírito Santo, a Bíblia nos diz que são 7 Espíritos de Deus, né? Mas só que na Bíblia o Espírito Santo é chamado um também. É chamado um. E o Senhor Jesus também é um com o Pai, porque Ele é a voz de Deus. Então, Deus é um. Amém? Então, a gente vai orar para terminar assim. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja agora com todos, desde agora e para sempre. Amém. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esta é a unidade de Deus. Deus é um. Amém?